Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. É uma alegria, mais uma semana, mais uma semaninha que passamos, mais uma semana que chegamos para mais uma live semanal. E hoje eu vou conversar um pouquinho com um amigão meu, um brother meu, e o cara que mantém isso aqui assim, ó, alinhado, apesar de não estar tão alinhado, né? Eu tenho que ir lá. Enfim, falar com o Gabriel aí. A gente vai conversar um pouquinho. Hoje é uma live um pouquinho diferente e eu acho muito legal, assim. Vamos bater papo sobre liderança, aconselhamento. E daqui a pouquinho o Gabriel tá chegando aí. Eu quero convidar vocês para assistirem aí, estarem com a gente. Depois também eu vou deixar essa live salva. Vou deixar aqui para quem tiver que voltar ao trabalho, enfim, não vai conseguir ficar até o final. Assiste depois, certo? Oribes, muito boa tarde, meu mano. Muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos todos vocês. E mais uma vez, é uma alegria estar com vocês para mais uma semana, certo? Então, espero que vocês estejam todos bem, que suas famílias estejam bem. Eu estou me recuperando. Ontem eu não estava muito legal. Acho que eu comi alguma coisa que não me fez muito bem. E ó, aqui tá de manhã, não almocei ainda. Tu baseia no almoço, é. Conforme tu almoça, daí sim, já é boa tarde depois. Esse relativismo é bucha. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou esperar o Gabriel mandar a solicitação aí, tá? Gabriel, tô por ti. A hora que tu mandar a solicitação, nós vamos começar a conversar aí. Então, como eu dizia, ontem eu não tava muito legal, assim, eu acho que eu comi alguma coisa que não me fez muito bem. E somente à noite é que eu fui me recuperar um pouco, assim, sentir melhor. Então eu fui trabalhar até a madrugada. Para estar liberado aí, vamos ver. Depois que eu almoço do Está aí, jovem. E aí, pastorzão, tudo bem? Tá, meu mano. Deixa eu levantar um pouquinho que agora tá me Pois aparecendo é, só você viu que meu minha rosto testa pra ficou tão baixo aqui. grande. Aí. Acho que é a câmera. Eu tinha um pouco mais de cabelo aqui. Tu sabe que eu me conformei já, né? A minha testa agora ela vem até a nuca. Então eu já Pois é, eu tô. acho que o cabelo Acho que é tá fugindo da proposital. testa, inclusive. Ele tá meio assustado, assim, ele tá puxando o pé. E aí, como é que tá? Chegou a Vida de turma da adulto, né? consulta, é? Correria. Consulta de rotina, faz 9 meses hoje. Ela tá bem. Como é que tá a Querendo rotina? conversar, toda risonha. Hoje ela via médico, tava assim pra todo mundo, ó. É? Isso aqui pra ela é um tchau, né? Fazia assim e dá uma risada. Tá Ah, é? demais. Hum. Que legal. Fez 9 Faz meses quantos hoje. meses? 9. Quantos meses? Fez 9. Que E passou demais. 9 meses. voando, assim. Logo vai estar Eu até falo caminhando bastante aí. com os guris Logo. sobre isso, que parece que foi ontem que tava no hospital lá e Aham. passa muito rápido, né? Eu não sei se isso um dia Muito rápido. termina, essa impressão, mas parece que nasceu ontem. Não, é? Não, não, não. Ontem, para ter uma ideia, para mim, parece que a Sofia nasceu ontem, assim, anteontem. Só que ontem à noite nós estávamos conversando já que faltam 4 anos para os 15 anos dela. Nossa. Então, eu já estou pensando em já começar a treinar a valsa, né? Tem Exato, que, exato. enfim. Tiago, o áudio tá ruim. Qual é o meu, Tiago? Tu tá me O meu. ouvindo mal, é? Vê se tá me ouvindo bem aí agora. Não, vamos ver, não sei. Se estiverem me ouvindo mal, me avisem aí que eu vou trocar de fone daí, qualquer coisa. E aí, cara, falta aí 4 anos, eu já tenho que começar a treinar valsa, entendeu? Já tenho que, sei É, lá, pensar em comprar mais arma, alguma coisa assim, não sei. mais Falei lá, munição. falei arma, né? Não, então, antes da Ruth nascer, também eles falavam que se negócio de festa de 1 ano era bobagem, é mais para os adultos, criança nem se importa com isso. Aí agora, eu sei, começou a aparecer no navegador uma sugestão assim de decoração infantil, festa de 1 ano. A Su que faz assim, ó, quando ela Um pouquinho quer. que ficou mudo aqui. Estão me ouvindo? Tá ouvindo? Um pouquinho.
Tá me ouvindo agora? Alô? Gabriel tá parado? Não Tô ouvindo, sei. tô ouvindo. Tá me ouvindo? Se não... Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tá. A Su que faz, né? A Su, ela sempre diz, não, é só um bolinho, nós vamos fazer só um bolinho. Aí tu te prepara. Quando vem com essa conversinha de que é só um bolinho, vai ser... É só uma coisinha. É só pros amigos. Cento de salgado. Só pros 300 mais chegados. Aí já tem lista de 80 pessoas. Todo ano é a mesma coisa. Não há nada novo debaixo do sol. Tá louco. É legal. Então, olha aí o Leandro. Ó. E aí, Leandro, muito bem-vindo. Então, vamos lá. Gabriel, um amigo meu, parceirão meu. E, Gabriel, tu está liderando o GC há quanto tempo? Mais ou menos 1 ano e meio, eu acho. Mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu assumi o GC em... Eu acho que é mais ou menos isso. Foi o GC e a notícia da gravidez da Miris junto, né? Foi em junho. Mais ou menos junho de 2022. É 1 ano e meio. Então... 1 ano e meio. Que passou também muito rápido, viu? Foi uma loucura. Foi o GC... Então, tanto eu quanto a Tamires... Como é que é? Tanto eu quanto a Tamires trouxemos uma dor de cabeça pra ti. Ela deu GC então, e eu dei GC. Foi assim, ó. Foi o GC, foi a gravidez da Tamires e a abertura da empresa. Tudo junto, assim. Tudo... Ah, verdade. Isso. Tem mais uma loucura. Mas foi muito bom. Então, pro pessoal que não conhece aí o Gabriel, entendeu muito brincando. A vida vai seguir igual. Gabriel é um líder da nossa igreja, ele é líder de GC. Os líderes de GC, para quem não sabe, nós temos grupos pequenos, que são os grupos de conexão. Os líderes de GC são ó, o Uribes aí, ó, fazendo a média. Vai ser certo. Líder de GC. Que é? Os GC são os grupos pequenos. Aí cada líder são os pastores mais próximos desse povo, né? É o pessoal que está mais perto dos membros, é o pessoal que mantém o primeiro contato. É que nem Moisés lá, né? Quando Jetro deu a sugestão para ele de como liderar ali, como resolver os problemas. O líder de GC é o cara que assume a bronca. Essa aqui tá pior, essa aqui eu preciso de ajuda. Eles vão até os pastores, né? É mais ou menos isso. Então, o Gabriel é um líder de GC na igreja, é uma bênção. E o Gabriel tem me ajudado muito, muito no aconselhamento. E para mim tem sido muito bom. Mas tu tem a tua barbearia, né? Antes de tu entrar, eu tava falando, o Gabriel é o cara que tem, até por sinal, tem que dar uma, tá na hora, né? ajeitada aqui de novo. Tá na hora. A minha eu tirei pra lavar um pouco. Uma descansada nela. A minha Su tá a todo custo querendo que eu diminua ela. Eu disse, não, ainda falta, tem que vir mais. Tem que... E aí o Gabriel empreendeu, né? Vocês estão com a barbearia aí. Trabalhava numa barbearia já. Sim, trabalhava na barbearia. Em Porto Alegre. E aí tu resolveu... Na verdade, essa barbearia que eu trabalhava é uma barbearia bem tradicional aqui na cidade. E eles eram principalmente um salão de beleza, né? E esse grupo tinha uma barbearia, um investimento à parte deles. Aí aconteceu que na pandemia, infelizmente, ali onde estava, que era uma zona muito nobre da cidade, uma zona muito legal, o comércio sofreu bastante, muito. Teve assim, ali naquela rua, deve ter tido fechamento de uns 6, 8 negócios, tranquilamente. Então, foi muita coisa. Tipo, nossa, encerrou praticamente uma rua famosa aqui na cidade, né? Ali é Padre Chagas. E aí eu tinha uma opção, né? Eles avisaram que ia encerrar as atividades ali faltando um mês, 30 dias. Isso foi em outubro. Eles avisaram que encerraria no 1º de novembro. E aí as opções que eu tinha era trabalhar com eles em outra unidade, mas uma pegada mais salão. Não teria mais contato com o público que eu atendo hoje, né? Ia misturar bastante as coisas. Quem frequenta a barbearia entende, né? Né, pastor? É completamente diferente. Não tem. Salão é legal pra acompanhar a tua esposa lá, cuidar das crianças, que ela faz lá, unha, cabelo, tudo mais. Mas a barbearia é um momento masculino, um momento que tu fica mais relaxado, tu conversa, mais tranquilo. É outro ambiente completamente diferente. Né? Então, ou eu fazia isso, trabalhava com eles nessa outra unidade, ou a gente abria o nosso próprio negócio. Aí tem o nosso outro irmão da igreja, o Andrews, né? Eu, o Andrews e o Flávio, nós três congregamos aí. A gente decidiu se reunir e empreender. A gente abriu a barbearia em 30 dias. Foi um negócio... Sim. Foi o senhor que nos ajudou. Cara, foi nesses 30 dias que tu montou todo o negócio.
E é um negócio que depois que ficou pronto, a gente olhou assim, como é que deu? Porque prazo, tudo depende de prazo de entrega, a gente tinha um valor limitado para investimento. Assim, matematicamente falando, não é recomendado fazer o que a gente fez, mas o senhor sustentou e deu certo, tá bombando. Graças a Deus, né? Cara, assim, eu posso eu posso dizer porque eu sou cliente de vocês, né? Mas é lindo demais o ambiente de vocês, é fenomenal. O ambiente todo, não só o atendimento, tudo é muito bom. Mas por que eu tô perguntando isso? Porque eu quero que o pessoal entenda que tu é um homem comum, né? Tu é o homem comum, o homem da vida comum, né? Tu tem teu trabalho, tu tem uma liderança na igreja, mas tu tem teu trabalho, tu tem a tua vida, tu acabou de chegar da consulta com a tua bebê. Por que eu tô falando isso? Porque é muito comum, e para mim acontece bastante isso, o pessoal vem dizendo que, mas eu queria que isso aqui o pastor fizesse, sabe? Ou isso aqui deveria ser a função do fulano. Geralmente o pessoal tem o quê? É que a liderança, o cuidado, é uma função exclusiva, né? É uma classe dentro da igreja e cabe a eles aquilo ali. E eu tenho batido numa tecla aqui, talvez tu até já tenha visto, eu tenho batido uma tecla aqui que é o quê? Não é assim desse jeito, né? Mas o cuidado, ele é por sombra, vamos dizer assim. Jesus mostrou como é, aí os pastores fazem isso e dão o padrão à igreja, eles instrumentalizam, né? Eles vão municiar os líderes e todos os demais, e aí a igreja no todo vai exercer isso. Basicamente é isso. Então, por isso que eu quis conversar contigo hoje, para o pessoal entender que não, é uma coisa que ocorre no andar da carruagem. Então, há 1 ano e meio, mais ou menos, tu assumiu o GC, e desde lá para cá tu também empreendeu, ou seja, 2 loucuragens ao mesmo tempo, né? 2 coisas que sugaram um pouquinho. E como é que foi com isso, cara? Como é que tu não te esgotou, não desanimou nesse tempo? Como é que tu lidou com isso? Dentro do GC, o pessoal entender melhor, a gente tem um auxiliar, né? Uma pessoa que a gente vai treinar, porque a igreja precisa de líderes, bons líderes, para assumir um próximo. Então, o GC saudável, ele tem um cara que, se tu sair por algum motivo de saúde ou algo que o senhor definir, decretar, ele vai poder continuar o trabalho. Não é centralizado em mim, né? O foco não é esse. Isso. Então, eu tenho compartilhado muito com o Will, tá assistindo a live, tá? Exato. O Will é meu braço direito, assim, é meu irmão. Eu segurei ele que deu, né, pastor, aí pra em relação ao GC. Uma hora vai, né? Não dá. Eu, meu irmão. E eu tenho falado que o Senhor, ele faz assim. Eu tenho entendido dessa maneira. Ele te dá responsabilidades e essas responsabilidades, elas vão te gerar um desgaste em algumas coisas. Vai ser a santificação. E tu vai crescendo, vai amadurecendo nisso. Se eu não tivesse tido o GC para assumir e a minha filha e o empreendimento, eu não teria crescido o que eu cresci nesse tempo. Foi algo muito, de certa forma, muito bruto, assim, a forma que o senhor trabalhou em mim. Foi um grande crescimento, e eu digo isso para a glória dele, né? Comparado com o Gabriel de 1 ano e meio atrás. Foi um grande crescimento que eu tive assumindo as posições, assumindo as responsabilidades que ele me chamou para assumir. Então, no nosso termo aqui, no nosso gauchês, né? Eu não me acadelei, eu estava à disposição do senhor, porque eu tinha certeza que o senhor estava chamando, o senhor mesmo iria me capacitar para cumprir essas coisas que ele queria. E foi assim, eu tive esgotado em alguns momentos, né? Alguns dias, a gente passa por isso, alguns dias mais difíceis. Tem semanas que parece que tudo que tinha para dar errado dá na mesma semana. Vem tudo acumulado, assim. Mas no meio. Eu tenho vivido é uma loucura, né? Só que, então você também entende isso, a gente experimenta, que ao mesmo tempo alguma coisa acontece no meio desse caos do dia, da vida do homem comum, que é como um refrigério que o Senhor dá para tua alma para te respirar e continuar avançando, sabe? É como se tivesse que dar uma esmagada e depois expande, esmaga e expande, é mais ou menos assim. Muito bom. E aí depois veio a rotina, um pouco a rotina foi um desafio. No início foi um desafio, assim. Principalmente essa questão de privação de sono, o plano dela é bem complicado de ajustar. Eu estava falando no grupo ali com o pastor Daniel, né, nosso professor da
da catequese, que ele falou que quando nasceu o Joca, ele viu que ele, de certa forma, ele idolatrava o sono, isso nas palavras dele, né? Falei assim, não sabia que tinha esse apego que eu dou sono. E eu falei pelo contrário, porque antes de nascer eu achava que eu tinha que dormir muito, agora eu descobri que eu consigo ficar sem dormir. Deu um negócio inverso ali, entendeu? E tu falou uma coisa legal aí, né? Que conforme tu assume a responsabilidade que aparece para ti, tu cresce com isso, né? E isso acontece muito quando o cara... Tu tem dado aula na catequese também, né? O Gabriel também é professor na catequese na igreja. Pro pessoal que não sabe, catequese não é coisa só de católico, tá? Então, vamos seguir aqui. Tu percebe isso quando tu vai te preparar para dar aula, né? Eu não sei contigo, mas para mim, pelo menos sempre foi assim. Geralmente foi assim. Eu aprendi mais quando eu ia me preparar para dar uma aula. É quando eu mais memorizava o assunto, mais eu, sabe? E é basicamente isso, né? Tu assume a responsabilidade e quando tu te coloca, bem crenteza, quando tu te coloca na brecha, né? É quando realmente tu assume a bronca, né? Tu assume a tua responsabilidade, daí tu cresce, né? É quando há crescimento. É isso aí. Tu tá exercitando aquilo ali, né? Tu aprende muito mais. Isso acontece muito com a leitura, né? Tem a vinculação da aula, tu lê um negócio, aquilo ali ficar pra ti, a chance daquilo ali empoeirar e com uma gaveta é muito grande. Eu acho que tu ensinar, passar aquilo para a pessoa, exercitar aquilo que tu leu, principalmente das disciplinas espirituais, tu vai aprender muito mais. Esse período da catequese me ajudado muito, muito nisso. Assim como o GC me ajudou a exercitar esses dons. Legal. E como tu tem lidado com os GCs, com o pessoal que tu pastoreia, em questão mais relacionada a aconselhamento? Tipo, eu sei que eu tô meio que te incutindo na mente, né? O aconselhamento bíblico. Pra quem não sabe, eu não quero forçar muito a barra, eu só vi o aconselhamento nosso pro Gabriel ler. Só isso. Sem forçar, sim. Ao natural. Sem forçar, claro, sem pressão. Mas como tem sido isso? Tu tem conseguido exercer isso? Foi melhor? Não? Te deu uma noção? Como que tem sido isso para ti? Essas leituras voltadas para o aconselhamento bíblico me ajudou muito porque me fez entender quais são as ferramentas e como eu chego para resolver as situações. Não existe nesse pouco tempo estudando isso, sendo acompanhado por ti, né, o meu mentor, eu vi que não existe uma fórmula mágica, não tem uma receita de bolo, mas existem procedimentos padrões para situações específicas. É treinável, esse é o grande ponto. Então, tanto as leituras indicadas que eu tenho feito, de Conselheiro Capaz, que é sensacional, como o próprio curso que eu comecei a fazer contigo faz pouco tempo, é uma forma do Espírito Santo me afiar para situações que chegam principalmente ao GC. O GC é uma grande oportunidade que eu tenho de exercer isso, porque é onde a gente tem contato com os casais, né? Vidas reais, não é com um cara do outro lado que não sabe o que está acontecendo, que está acompanhando aquilo ali. Assim, nosso GC, pessoal da fábrica, o pessoal entender, nós temos 3 crianças, né? Uma delas, eu sou padrinho, né? É o filho do Aribes com a Leandra. O outro, eu levei a esposa dele lá no hospital para ganhar o bebê, então a gente faz parte da vida do cara. Eu vi eles crescendo no trabalho, eu vi alguns serem empregados, eu vi as famílias sendo montadas e quero continuar acompanhando isso. Então, nesse processo, enquanto essas coisas vão acontecendo, enquanto a vida vai ocorrendo, os problemas vão chegando. E aí, eu tenho exercitado nessa parte problemas que envolvem o matrimônio, problemas que envolvem o trabalho, que envolvem o ânimo, às vezes, para ir trabalhar, para o serviço na igreja, para as diversas coisas. Então, essas leituras e o curso têm me dado ferramentas para saber responder quando a situação acontece. Ou pelo menos saber, a gente parte daqui. A caminhada começa aqui, né? Para poder encontrar onde é que está aquela raiz do problema. Saber que aquilo ali não é o problema, muitas vezes que aparece, não é aquilo que é de cara apresentado. Existe aquilo ali, às vezes, é a ponta da corda e tu vai puxando até chegar lá. Onde é o cerne, onde tu vai encontrar o que realmente está causando aquilo ali. E a pessoa entender aquilo, porque tu não pode... Porque como eu disse, não tá... É um conselho, tá aconselhando, não tá obrigando a pessoa. Ela precisa entender aquilo ali e mudar a postura. Então, assim... Muito bom.
E tu já passou por situação também, eu sei porque eu já te pedi, né? De aconselhar, de lidar com pessoas que não eram do teu GC propriamente. Já teve casos em que tu precisou. Como é que foi, assim, tu chegar em alguém que não é propriamente do teu convívio? Assim, eu vou Tá? explicar depois o porquê de eu estar perguntando isso, mas eu quero que fique claro pro pessoal que tu já lidou com situação ali do dia a dia, alguém do teu convívio, alguém que tá andando contigo, e alguém que chegou ali, né, que não é do teu convívio, alguém que já não é tão íntimo assim, não é tão chegado. Bom, como que foi? Nenhuma situação, tem várias, né? Tem que pensar um pouco filtrado, que era bom compartilhar aqui, que era útil. Bah! História tem um monte. História tem muita. Teve uma, por exemplo, de um rapaz que começou a congregar conosco por um período, e ele estava com alguns problemas dentro do relacionamento dele, que já começou errado. O casamento dele começou errado. Eles acabaram pulando etapas, acabaram fazendo o que não deveria fazer na hora que não deveria fazer, né? E como a gente já teve um pré-aconselhamento, mas o problema nunca chegou, a situação nunca chegou antes de ocorrer. Ó, normalmente é assim, né, pastor? Ó, eu tô pensando em fazer isso aqui. O que tu me diz? Normalmente o problema chega pronto. O problema chega pronto. Depois. A bomba já é entregue no colo. Assim. Então, essas pessoas se apresentaram talvez em 3 situações. Uma quando o problema já aconteceu. Depois casaram, acertaram as coisas, mas aí que tá. Tipo, é um band-aid em cima de um câncer, né? É muito complicado. Porque a situação vai ficando cada vez mais séria. Não é tão simples assim. Então, nós começamos errado, sem acompanhamento, a gente acabou fazendo sexo antes do casamento, a gente atropelou todo o processo. Então tá, casa e resolve. Não é assim. Não é assim. Eu conversei isso com uns jovens há alguns dias atrás, a questão de controlar esses impulsos quando solteiro, não sair disparando para tudo que é lado, que nem um louco, porque esse pecado ele só vai mudar de nome depois. Ele vira um adultério depois do casamento. Porque tu não te controlou quando solteiro, por que tu vai te controlar quando casado? O que acontece aí, né? Então, nessa situação, esse rapaz, esse cara está fazendo uma percepção completamente errada da esposa dele, que não apresentou isso que ele estava alegando, como se ela estivesse olhando para várias pessoas na volta dela, vários homens, e homens olhando para ela. Uma situação bem delicada, muito delicada, porque é difícil de sondar essa situação, né? Então, envolveu algumas pessoas, que são um caso bem grave, né? Envolveu algumas pessoas, nós reunimos todas as pessoas, não eram caras do meu convívio, mas estavam ali, eu via de passagem, né? E aí, nós sentamos para conversar. Quando a gente sentou para conversar, aquilo ali que era muito complicado, que era uma desconfiança que ele tinha dela e ela não sabia dessa situação, era só ponta. Era só pontinha. Tinha muita coisa lá atrás. Tinham várias coisas que ele viveu numa vida promíscua, afastado de Cristo, e aquilo não foi resolvido, e ele estava colocando aquela carga em cima dela. Existia também um impulso agressivo da parte dele. Existia também uma carência da parte dela, que levou ela a procurar algo que somente Jesus podia dar para ela. Esse conforto, esse sentido completo, só poderia em Cristo, mas ela acabou colocando a experiência de uma pessoa que não era, não ia suprir aquilo ali. Então, nesse caso, envolveu essa desconfiança, fofoca, envolveu até muita coisa, até um indício de uma postura que poderia virar uma agressão, né? Que não aconteceria na igreja, a gente ia resolver isso aí, você sabe. Eles não são membros da nossa igreja, né? Mas estavam congregando ali, são visitantes. Nos limita um pouco, né, pastor? Sim. Nos limita um pouco por esse... como membro, tu vai ter uma postura, né? Como membro, tu pode exercer liderança, né? Agora o cara é visitante, e aí vai fazer Exatamente. excomungar? Exatamente. Então, nessa situação, nós reunimos os envolvidos da história, nós colocamos eles de frente, a história foi tirada a limpo ali, e ele reconheceu o erro dele e pediu perdão para quem ele tinha ofendido de forma injusta, né? Não tinha o porquê de fazer como fez. A esposa dele acabou relatando mais algumas coisas que estavam ocorrendo no casamento, foi aconselhado de como ela deveria proceder a partir disso, qual que era o papel dela como esposa, qual que era o direito dela como esposa. E ele é aconselhado a se arrepender, mudar a postura pecaminosa dele. E a gente não fecha... A gente não fecha a porta da graça, né, pastor? A gente mostra que existe uma saída, mas por um caminho de maldição, o final é óbvio. O final é uma maldição. O salário do pecado está aí. Essa é uma situação.
bem complexa, com partes dela só, mas que dá para ter uma noção que foi aplicado às coisas que eu aprendi. Por exemplo, sondar a situação, né? Ali na tua tem uma aula, logo isso que tu fala sobre como se fosse sobrevoar, ver como é que está o terreno, e onde é que está, sabe? Onde é que está a possível origem do problema, ouvir os dois lados da história. Então foi aplicado as diversas coisas que eu fui aprendendo com ensinamento em torno do aconselhamento bíblico. Legal. Essa é só uma. Só uma. E mais provavelmente, já que tu mencionou, eu ia perguntar lá no final, né, para o pessoal não achar que eu estou fazendo merchan, mas já vou aproveitar então. E nisso a formação te Pastor, assim, já ajudou. nós não conversamos sobre isso antes da live, tá? Eu não vejo isso aqui como merchan. Quando tem uma coisa boa, eu quero que as pessoas experimentem aquilo ali. É tipo quando tu vê um filme bom, sabe quando tu vê um filme bom? Assim, tu tem que assistir isso aqui. O pastor Jack fala bastante isso, né? Para tudo que tu tá fazendo e vai assistir isso aqui. Porque ele quer que a pessoa experimente. Vai ler esse livro. Cara, me ajudou um pouco, me ajudou muito. Porque o tanto que eu já assisti do curso, eu não concluí ele, tô bem no início, na verdade. Isso é o demais da história, né? Eu tô com expectativa alta, porque ver depois, nas próximas aulas, organizar para ver na rotina do dia a dia. Tá de forma bem clara, assim. Às vezes os livros, o Conselheiro Capaz também tem isso, é um livro, poxa, qual que é a data do autor ali? Ele escreveu muito tempo atrás, é uma linguagem bem rebuscada, tem algumas coisas que precisa... Poxa, é uma página que vale por 3, porque as letras ali é aquela fonte, assim, a fonte 2. Tu lê com uma lupa o negócio, assim. Então é um material bem denso. O que eu senti no curso foi mais... Exato. O que eu senti no curso foi revisitar coisas que eu estava lendo nesse livro, mas de forma muito mais clara. E às vezes assim, era isso. Era isso que eu queria dizer. Então, sim, foi bem, me ajudou de forma bem prática. Em questões práticas, questões que logo se apresentaram. Que legal. Questão que tu vai acabar usando. Né? Não é somente não é somente uma teoria, um conhecimento intelectual. Que é legal, né? Conhecimento intelectual é bem legal, mas assim, tem coisa melhor que tu aprender o negócio e saber que tu vai. Tu aprendeu e tu vai usar logo ali. É tipo um cara te dando as últimas instruções em cima do ringue ali. Tu vai usar isso aqui, tá? Vou te dar a morta, vai acontecer isso aqui, tu faz tal coisa. Nossa, exato. Muito bom. Muito bom. E como é que tu... Eu não sei se tu percebeu, ou se tu pode falar isso, tu percebeu um Gabriel, quando assumiu o GC, ou talvez até um pouco antes, para um Gabriel agora, houve um crescimento, houve alguma mudança, alguma diferença? É difícil falar isso de mim mesmo, né? Mas eu creio que olhando para minha esposa, olhando para as pessoas que eu lidero, os caras que eu caminho junto, houve uma mudança, houve uma diferença, houve um amadurecimento. A própria questão do compromisso, que tu está ali e está pastoreando pessoas, e são ovelhas de Jesus, o rebanho não é nosso, te coloca numa posição de que aquilo ali não é uma brincadeira, aquilo ali é muito sério. Nós vamos prestar conta dessas coisas. Então isso me ajudou a baixar a cabeça de forma humilde, estudar, levar isso em oração, pedir para que o Senhor me desse sabedoria, que o Senhor dá a sabedoria que Ele pede. E houve sim uma mudança. E uma mudança não só nessa parte, agora o Gabriel tem o GC e houve uma mudança, o Gabriel está crescendo ali no GC, ele está pastoreando, está liderando. Não somente nisso, isso reflete no casamento também. Isso reflete na tua vida pessoal, entende? Então a gente fala com os caras que estão ali para ombrear com nós, fazer a obra do nosso lado, que a gente é muito abençoado com esse trabalho, com esse ministério, porque isso vai refletir na tua vida pessoal, nos teus relacionamentos fora do teu grupo de conexão, sabe? Isso reflete. Eu trabalho com o público, por exemplo, né, pastor? Eu atendo pessoas que não têm a nossa mesma fé, elas não creem em Jesus. A grande maioria das pessoas não creem em Jesus. E muitas das coisas que eu usei nesse tempo de amadurecimento, que eu aprendi nesse tempo, eu aplico no meu trabalho. Consigo testemunhar de Cristo de uma forma mais eficaz. Consigo falar os motivos da minha fé. Consigo evangelizar a pessoa. Sabe? Isso influenciou. Não sei, parece que está muito distante uma coisa da outra, mas não está, não. Sabe? As situações, elas vão completamente. Completamente.
Então, sim, eu não tenho uma diferença. Muito bom. E tu falou, né, e saber que a gente vai prestar contas. Foi na quinta-feira, deixa eu ver. Hoje é terça. Quinta-feira eu fiz uma live, o Treinamento Conselheiro Capaz. Não, Nada a ver com o livro, né? foi Não, só não uma peguei o coincidência. título do livro, nada a ver. Capaz conselheiro. Nessa, nessa live eu falei exatamente sobre isso, né? Que a questão, a questão de nós liderarmos, de nós pastorearmos uns aos outros, que o Novo Testamento fala muito disso, né? Uns aos outros. Esse pastoreio mútuo, esse cuidado na igreja, ele é negligenciado e muito. E a live foi basicamente para conscientizar o pessoal da importância e da negligência que é não fazer isso, tá? E uma das questões que eu abordei foi isso, saber que nós prestaremos conta disso. Então, é sério, às vezes tu tem alguém e no aconselhamento tu vai ler alguns livros e biblicamente é assim que funciona, a gente sabe. Se uma pessoa chega até onde tu tá, chega diante de ti pedindo uma ajuda, alguma coisa, nós cremos biblicamente que, em última instância, ou primeira, é Deus que colocou aquela pessoa diante de ti, né? Então, como que tu vai chegar depois diante do Senhor e prestar contas disso se tu não tiver como ajudar essa pessoa, ou pelo menos um início, né? Não puder dar um primeiro cuidado a essa pessoa, um primeiro pastoreio. Então, eu falei sobre essa importância. Até pera, quem caiu aqui bem na hora, você me ligou. Tá tranquilo. Quem não assistiu ainda, quem não acompanhou, quem não pôde assistir ainda, ainda tá no meu canal e vai ficar até dia 16. Até dia 16, essa live, o Treinamento Conselheiro Capaz. Cara, assiste. Quem ainda não assistiu, assiste. Porque eu tenho certeza que a tua perspectiva de cuidado na igreja, o teu papel, né, me direcionando não ao Gabriel agora, mas a todos que estão assistindo, o teu papel, eu tenho certeza que tu vai entender diferente sobre isso. Tu vai mudar a tua perspectiva disso. Então, né, Gabriel? Isso é uma coisa que tu tem que entender. Sim. Assim, isso é um alerta, né? Exato. Hebreus. Exatamente. Isso é um alerta. Porque assim, não vai chegar depois diante do trono de Deus e vai falar assim, eu não vi. Não, Senhor, eu não vi. Eu não me lembro. A gente não consegue ocultar as coisas do Senhor, né? E isso aconteceu contigo também, professor. Deve ter acontecido, mas existem diversas vezes que é como se o Senhor falasse ali, fala quase audível para ti, que tem que chegar aquela pessoa, tem que conversar com ela. Tu sentar, tu deve ouvir e tu deve ter uma resposta para ela, não exaustiva da situação, tu deve saber ministrar a palavra na vida dela. E aí, como é que a gente faz? Aí tu não sabe nem por onde tu começa, entende? Tu não sabe, tu vai fazer o que para ela? Tu vai, o cara vem com um problema, sei lá, um problema no casamento, uma coisa seríssima, aí tu vai ler tu vai ler um trecho de Gênesis, da criação do mundo. Não que não há aplicação, mas existe uma forma de ministrar a palavra dessa pessoa. E a gente tem responsabilidade disso. E não é coisa dos... Isso é o que você falou no início. Não é uma coisa que... Às vezes as pessoas ainda caem nisso aí. De que é um papel exclusivo dos líderes da igreja e dos pastores. Não é comigo. Essa bola aqui não é minha. E não é o que te aprende, né? Não é. Não é o que a Bíblia diz sobre isso. A bola tá com... A bola, se tu é crente, a bola tá com... Exatamente isso. E na formação lá no curso, na formação Sabedoria Corajosa, eu tenho uma aula em que eu falo disso, né? Que tu, às vezes tu vai estar com um caso ali, alguém na tua frente, digamos assim, a pessoa mentiu, tá? Digamos que o problema seja mentira. Aquele primeiro problema que chegou ali na conversa. Mas tu tem que ter discernimento, né? Para, primeiro, sondar, né? Entender o que está acontecendo, discernimento para fazer perguntas, às vezes a mentira ela só é um sintoma, né? Às vezes por trás daquilo ali vai ter muita coisa mais, entendeu? Vai ter alguma outra motivação, enfim.
por isso que é importante tu ter discernimento e buscar isso. E, como tu disse, saber ministrar a palavra, né? Então, são duas coisas extremamente sérias aqui. A primeira delas é tu estar ciente de que nem todo problema que chega é o problema, ou talvez o principal problema, mas tu também saber que tu ministrar as escrituras da forma correta é uma função tua. E isso exige preparo, exige capacitação. Tu não vai ter um pozinho mágico, uma solução mágica para isso. Tu tem que te esforçar. Existe uma coisa no boxe, sou muito bom de boxe, né? Que a gente chama de finta. Eu ouvi falar isso aí, pastor? A finta. Isso aí é quando às vezes o cara tá fechadinho ali pra ti, e pra ti ter uma chance de encontrar um espaço, tu vai ameaçar um golpe. Mas aquele ali não é o golpe é outro. Aquilo ali é só pra desviar. Isso acontece muito no aconselhamento também. O pessoal acaba usando iscas. Sabe? Às vezes apresenta ali a mentira, o negócio, não, o problema é isso aqui. Mas aquilo ali não é. Aquilo ali é só algo para que tu, às vezes para tentar até despistar a pessoa de chegar onde está o problema mesmo. A pessoa resistindo ali. E aí vai te dando iscas, vai te dando alguma coisinha, tipo, vai te dar um pedaço ali. É muito comum isso acontecer, né? Não, é mentira. É muito raso, né? Mas com o que tira? O que provoca? O que tira isso pra fora? Entrega uma coisa... Esconde, né? A sua finta. Entrega uma coisa para não ter que dar pro spawn. Muito bom. Exatamente. E tu tem que estar ciente disso, né? Isso é discernir, né? Isso é discernimento. E cara, a gente vê aí, por exemplo, o que para mim é algo um pouco pesaroso, triste. O aconselhamento ele é muito forte hoje no chamado cessacionismo. Tu vai ver muitos caras de Deus, tá? Mas que são cessacionistas. E nós somos continuistas, né? A gente crê na continuidade dos dons e na plenitude dos dons hoje, na execução deles. Isso deveria dar a nós mais entendimento, entende? Eu costumo dizer isso, cara, assim, se o pessoal que não crê em dom hoje já está fazendo tudo isso, né? Usa a Bíblia para ministrar pô, que só nós deveríamos estar falando muito mais que eles. É verdade. Né? Os caras não acreditam no falar em línguas e estão fazendo tudo isso. Pô, só um pouquinho. A gente tem que se puxar mais. Eu creio nos dons. Então, discernimento, o próprio dom, né, do aconselhamento, ter uma palavra de sabedoria. Cara, isso é algo que nós temos que buscar, é algo que nós temos que exercitar, entendeu? Então, é muito bom que tu vá conversar com a pessoa, mas não vá já achando que sabe tudo, né? Achando que aquilo que ela falou ali já é o essencial. Não, sonda, conversa, chegar de salto alto, né? Não é assim, né? Não é assim, é mais. Exatamente. Bem isso. Perfeito. Bem isso. Então, para não roubar muito tempo mais, o que tu poderia dizer pro pessoal? Agora sim eu quero. Agora, tá? Deixa eu preparar. O cara tira a camiseta aqui, o cara bota assim a camiseta, conselheiro. Pô, daí o cara vai chamar, o pastor, eu gostei, quer pegar o curso. Aí botar a foto do cara, assim, o cara tá vendendo, então... Imagina, cara. O cara é vendedor do curso. Então, o que tu... Exato. Tá com o crachá ali. Assim, ó. Pode falar. O que tu diria? Tá, então, seguinte, eu vou usar de novo um esporte que eu amo boxe. Eu amo boxe porque o boxe tem muito a ver com a vida cristã. Assim, é como se tu... Imagina que tu, um boxeador, um lutador, não vou falar de futebol, não gosto de futebol. Chega, né? Nem gosto tanto, assim, deixa assim. Deixa assim, tudo bem, acontece, né? Cara, assim, pensa que tu como um lutador, um atleta, tu é convocado para disputar um cinturão, tá numa liga, faz um contrato caríssimo. Um super contrato dos sonhos. E aí tu vai te preparar para as lutas que vão vir. Só que o que tu tenta fazer? Tu usa um pouco do que tu já sabe da tua vida, tu vê alguns vídeos na internet de como desferir tal golpe, qual que é um treino específico. Tu conversa um pouco com o camarada A, conversa um pouco com B, com C. O que o A fala é bom. O que o B fala também é bom, mas ele meio que ele não concorda completamente lá. Eles não sabem te direcionar para dizer qual que é o teu ponto forte, o que tu pode exercitar.
E o conselho do C já não é tanto, mas como ele te aconselhou, tu tá um pouco na dúvida. Entendeu? Essa é uma opção. Aí tu vai subir no ringue para disputar com um cara que tá naquela liga que tu, assim, tu vai despreparado. E aí tem uma outra forma de fazer isso. Tu fecha em um contrato, vai disputar um super cinturão, e aí tu tem um treinador. Tu tem um cara que ele vai trabalhar contigo, ele vai mostrar o que tu deve treinar, como tu deve te preparar, vai mostrar como tu descobrir quais são os teus pontos fortes, tu vai ouvir aquela voz ali, tu vai seguindo. Tu vai muito mais preparado para a primeira luta, para a segunda, para dizer que tem uma pessoa te acompanhando. Acontece a mesma coisa com a questão do aconselhamento. A gente está em algo muito mais sério, com um contrato milionário. A gente tá com Cristo. Isso é muito mais valioso, é muito mais precioso. E estando em Cristo, a gente vai ter as batalhas da vida cristã, as diversas batalhas que vão se apresentar. Tu imagina, tu tem um jeito de fazer, tu pode catando aqui, catando um pouquinho ali, como acaba acontecendo, o material de aconselhamento bíblico hoje na internet, ele tem pouca coisa, né, pastor? Não tem muita coisa e sabe? É difícil para te falar porque não é a tua área e às vezes, como é a tua área, tu fica vendo de um outro ângulo. Mas de fora não é tão fácil, é bem escasso, é bem difícil. E ele tem a opção de entrar no aconselhamento bíblico tendo alguém para te instruir, tendo uma instrução, tendo um ponto de partida, tendo um jeito de entender quais são os teus pontos fortes, tendo a intenção de ver o que tu deve trabalhar, o que tu deve seguir, o que tu deve fazer. Isso é como se fosse um treinador. Isso é fantástico, é sensacional. Isso é sensacional. Não tem por que eu entrar nisso e tentar resolver as coisas com o meu braço, tentar catando coisas na internet daqui e ali, se eu tenho como ter todos aqueles materiais organizados de forma clara. Isso eu te chamei em particular para te falar, que eu achei demais. Vai ter uma aula, outra mais longa, mas tu conseguiu organizar esse material. E, de novo, a questão como alguém que está consumindo o curso. Conseguiu organizar o material de uma forma que ficou fácil de entender. O pastor Daniel que fala, né? Tem que saber tanto a ponto de explicar de uma maneira fácil. Porque não fica usando palavras complicadas ou coisas que o cara nunca vai ver na vida. Tudo que eu vi nas aulas até agora, ou eu já passei e me levou a refletir, a entender que poderia ter alguma postura diferente, ou coisas que estão se apresentando, coisas que estão vindo. Semanalmente vem alguma coisa que eu tenho contato com o curso, tenho contato com os livros da tua indicação, e o teu curso foi feito com base em tudo que tu estudou na tua vida sobre aconselhamento. Tem tudo aquilo ali vindo de uma fonte só. Então é dessa forma que eu vejo. É essa a importância que eu dou. Eu acho sensacional, acho fantástico. Tenho usado e quero zerar esse curso. E é isso. Que legal. Muito bom. Então, para a gente encerrar, só dizer para o pessoal aí, assim, até dia 16. Até o dia 16 a gente está com as inscrições abertas para a segunda turma do curso da formação Sabedoria Corajosa. E, gente, assim, eu criei esse curso com esse propósito. Tem muita gente que chama no Instagram pedindo ajuda, tem muita gente que chama querendo auxílio para isso, para aquele caso, para aquela situação. Pastor que chama pedindo o que fazer nesse caso, líder que pede para um auxílio para determinada situação. E o que acontece? Vai chegar um ponto que eu já estou numa situação em que eu não consigo ajudar todo mundo, entendeu? Além de ter bastante gente que pede ajuda, todos os casos vai ter suas peculiaridades, vai ter seus pormenores ali que eu não vou conseguir tratar devidamente de cada um. Eu criei esse curso justamente para capacitar as pessoas, entendeu? Então eu pensei o quê? Para capacitar pastor e líder, para que pastores e líderes tenham condições de aconselharem, mas não somente isso, para que todo cristão, eu não sou pastor, esse curso foi pensado em ti também. Eu sou só um membro de banco, eu só vou na igreja, eu participo do culto e vou embora. Esse curso foi pensado em ti, porque não é só no âmbito da igreja, não é nas quatro paredes da construção chamada igreja, mas sim no convívio com os irmãos e mais, na casa, na família, tu pôr em prática isso no dia a dia, entendeu? No pastoreio da casa, no cuidado dos membros da família, enfim. Então, pensando nisso, eu criei este curso que hoje conta com 45 aulas, 45,
que foram divididos em 7 módulos, né? E isso vai aumentar. Nós já estamos aumentando. O que acontece? Para a primeira turma, e nós conseguimos manter para a segunda, a gente deu, cara, mais da metade do valor do curso em desconto. Só desconto. Além disso, para quem assinar agora, para quem se inscrever, tem acesso vitalício. Tipo, o Gabriel entrou na primeira turma. Até o último dia da vida dele, ele vai poder acessar lá. Lá no hospital, os aparelhos já estão... Peraí, eu não vi aquela última. Contínuo. Peraí que eu tenho a última aula, quero rever a última aula aqui. Então, tu vai ter acesso vitalício, né? Tu vai poder acessar quantas vezes quiser, assistir. E conforme a gente for incrementando, colocando mais aulas, vocês vão poder continuar assistindo, entendeu? Não vai pagar mais por isso, não vai ter nada disso. O que acontece? Teve gente que disse, mas eu gostaria de aconselhar, mas eu não tenho muita noção bíblica, não tenho, sabe? Eu não tenho muito preparo teológico, enfim. Cara, a gente está dando 2 anos de acesso a um curso de teologia sistemática no curso, na formação Sabedoria Corajosa, junto de brinde por 2 anos que tem aí um curso de teologia sistemática. Tu vai pegar as doutrinas essenciais da fé cristã, vai estudar elas, vai entender elas e poder ministrar devidamente, sabe? E mais, eu coloquei ali aplicações para o aconselhamento. Enfim, assim, bastante coisa que eu coloquei para que realmente não só líderes, pastores tenham ali um bom auxílio, mas qualquer cristão, qualquer um. Mas uma coisa que até hoje eu não falei é que toda aula eu dou indicação de livros, né? No material complementar lá eu indico livros. Eu calculei, eu me perdi na conta, na verdade. No finalzinho ali eu estava contando e me perdi. Mas eu dou indicação de mais de 110 livros. Caramba! E uma preocupação que eu tive. Todos os que eu indico ali tem 2 ou 3 exceções só. Se eu não me engano, é 2 ou 3 exceções, que são livros em inglês. Todos os outros eu indiquei em português. Eu tomei cuidado, por quê? Porque se a pessoa está entrando nesse mundo agora, tá buscando agora um preparo inicial, ela provavelmente não tem como ler em inglês já um livro, alguma coisa. E mesmo que tenha, eu procurei trazer os que já têm tradução, entendeu? Então, cara, além de 45 aulas divididas em 7 módulos, eu dou ali mais de 110 indicações de livros. Pô, se tu pegar só os livros, tá? Eu nem vou assistir as aulas, vou pegar só o que o pastor Mike indica de livro. Pô, É verdade. Você já vai ter muita coisa, entendeu? Vai ter mais de ano de estudo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Aproveita, enquanto ainda está acesso vitalício, mais da metade do valor do curso de desconto. Ainda assim, eu não tenho como pagar esse valor à vista, dá para fazer em 12 vezes, tá? Acesso ao curso de teologia sistemática com aplicação para o aconselhamento. Enfim, aproveitem aí até dia 16. Então, Gabriel. Bom, pastor. Obrigado. Prazer, uma honra estar contigo aqui. Uma bênção. Uma alegria mesmo. E, cara, assim, diante de todos, eu gostaria de falar aqui para ti, para ter te chamado aqui, é porque realmente tu tem sido um cara de confiança ali, entendeu? Tem sido um cara que tem sido um braço direito ali, tem sido um apoio que tem me ajudado muito a carregar esse piano, entendeu? Tem me ajudado muito a carregar essa bronca que é a vida cristã, essa vida de igreja, entendeu? Então, que Jesus te abençoe e te capacite ainda mais, porque certamente Deus tem um plano muito bom para ti e nesse âmbito de pastoreio dos irmãos, tá? É uma alegria mesmo. É uma alegria que Deus abençoe tu, a Tamires, a Rutinha, e que vocês juntos sejam fortalecidos aí. E amém, pastor. Eu queria dizer que certo, que o Senhor me conceda muitos anos e muita saúde para poder continuar carregando isso do teu lado. Eu tenho convicção que a tua vida, a vida da tua família linda, gigante, são um presente não só para nossa igreja, um presente para o mundo. E eu não sei como vão ser os próximos anos, mas eu acredito que esse curso, esse trabalho, capacitando novos líderes,
para algo tão sério como aconselhamento, um assunto tão caro como aconselhamento, vai tomar uma proporção muito grande e muitas vezes vão ser abençoados por esse material e pela tua vida. Todo esse tempo que tu teve de estudo debruçado sobre isso, com certeza não é em vão. Creio que você vai usar isso poderosamente. Amém. É verdade. Amém. Amém. É só o começo. Esse é só o começo. Tamo junto. Mano, Amém, Deus pastor. te abençoe. Ó, Gabriel é coach agora. Isso. Ele é muito Coach. Mano. Tá louco. Vai. Valeu, pastor. Tamo junto. Certo? Nossa. Um abração aí, pessoal. Valeu. Deus Falou. abençoe. Até mais.